Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amar. O Fabian descobriu que o Sérgio está agora numa embarcação errada no meio do mar, fazendo o que não deveria, acabando com a pesca local. O Fabian tentou então contato via rádio, mas ninguém responde. Decidiram então ligar para a guarda costeira de lá para poder contar sobre o crime ambiental que estava acontecendo, mas nada deu jeito. E então o Fabian diz que não vão deixar eles então continuarem, e então decide levarem os seus barcos pequenos até a embarcação grande e vão com tudo. Só que enquanto isso, a Estrela está conversando então com o vilão. Ele diz que diante das eles não devem continuar então com o encaramento que estão tendo com o Sérgio. O Sérgio está agindo de forma legal para que possa abrir então sua pesqueira. Já a Estrela com o Fábio e o pessoal não estão de forma legal, garante então o vilão para a Estrela, que encara ele dizendo que não, Sérgio está errado e terá que pagar. Porfírio diz para a Estrela que eles vão tomar medidas contra a Estrela. A Estrela diz que se ele quer tentar contra ela, então que tente. Aí então ele diz que não tem nada que ver ali. Ele só veio apenas para dar ordens que Sérgio falou que vai contra ela no que for preciso. Aí a Estrela diz: diga a Sérgio que se ele está tentando então que eu vá contra ele, então ele está totalmente certo, porque se ele quer ir contra mim, eu vou contra ele. E peça para que ele apenas use de boa consciência. Se ele quer abrir a famosa pesqueira dele, que abra, mas que use tudo de forma legal, porque aqui nós vamos usar as autoridades, vamos usar o que nós tivemos em nosso alcance para que as pessoas não sejam prejudicadas. E diz que vão todos responderem à altura do Sérgio. O suspense, então, gente, é totalmente instalado, até porque o Sérgio está agindo, então, de má fé sobre todos ali da pescaria. Só que tudo isso, gente, vai cada vez mais piorando. O pessoal da pesqueira, então, depois de ligarem para a polícia, dizerem que estão violando a lei, vê que não estão tendo, então, retorno. E o Fábio, então, continua tentando contato com a embarcação de Sérgio, mas nada, ninguém responde. O Fabian, Gabriel, Perla, todos estão ali tentando com que a embarcação do Sérgio não chegue perto então da zona que é dos pescadores legais lá, mas é perdido. Eles tentam contato via rádio, com fone, com tudo, mas nada, gente, dá jeito. Aí então o Fabian tem uma ideia de colocar então sobreaviso no céu, porque lá a guarda costeira então vai ver que eles estão então precisando de ajuda e vão vir, que é a polícia do mar lá no caso, né? Não é a mesma do trânsito, mas enfim. Aí então eles tentam de tudo, porque o Sérgio está então com um super barco no meio do mar, fazendo então uma pescaria ilegal. E claro que isso poderia prejudicar sua reputação, seu nome, tudo. E então, depois de muita espera, o Fábio, Gabriel, o Oliver que está lá, a Perla com seu esposo, todo mundo depois de muito insistirem, então a embarcação do Sérgio sai do local onde eles estão e eles começam a comemorar. O Oliver está filmando tudo para pôr nas redes sociais o que o Sérgio andou aprontando. Depois disso, quando eles veem que o cargueiro foi embora e que não estão mais fazendo as pescas, eles começam a gritar, dizendo que eles juntos são mais fortes do que o Sérgio e de qualquer um outro. Aí o Fabian fica todo orgulhoso e fala que ele não tem escopeta, que apenas gritou dizendo que iriam então atingi-lo com tiro de escopeta apenas para poderem tirarem então daquele local. Só que, gente, o pior ainda vai acontecer, porque o Sérgio vai ficar sabendo disso tudo e vai levar então a polícia para prender o Sérgio. Enquanto isso, ele está conversando com o pai então do Éder sobre justamente isso, quais as terras de localização onde eles podem então colocar a planta da processadora. Sérgio, junto com um outro vilão, ficam lá conversando, armando então mais artimanhas para pôr então as suas terras em ação. Quando de repente uma maior gritaria começa a acontecer, quando o Éder entra então gritando e falando que o senhor Nicolas terá que lhe ouvir. A secretária então pede perdão, mas o Nicolas pede para que deixe o seu filho ali para que eles possam conversar. O Éder então fala que foi até ali para conversar com o Nicolas, dizendo que não quer saber dele, que não é filho dele, que não quer viver com ele, porque tudo o que ele quer é separá-lo então do Gabriel e continuar então invadindo as terras ali do povoado. E o Éder, gente, ele fala e fala muito bem.
Nesse momento, o Sérgio então pede para se retirar e deixar o garotinho conversar com o Nicolas. O Nicolas tenta então conversar com ele e convencer de que as coisas não são da forma como ele está pensando. Ele tenta mostrar as ações legais de forma mais justa, mostrando então que tanto ele quanto o Sérgio estão tentando criar mais segurança para a cidade, mais comércio, mas enfim, o garotinho já está bem informado sobre tudo. O Nicolas então inventa que está ligando para o Gabriel para mentir para ele. Só que o Éder, gente, acaba que vendo então a planta onde o Sérgio, junto com o Nicolas, está tentando então comprar algumas casas para colocar então a empresa em ação. O garoto faz de tudo para decorar toda aquela cena para poder contar para o seu pai. O Éder, quando vê aquilo ali, ele fica totalmente assustado, mas não fala nada e tenta decorar aquela cena para contar ao seu pai. Só que um pouco distante dali, o Fábio está conversando com a Estrela sobre o que foi que aconteceu. Ele fala que eles têm que encontrar uma forma de parar o Sérgio e fala sobre eles tentarem a guarda costeira e não terem resolvido nada sobre o que aconteceu e o Fábio ter falado que tinha algo que não tinha só para poder parar. Estrela diz que ainda hoje vai dar entrada lá no sindicato para poder conversar e diz que eles devem então apurar todas as coisas para que possam tomar então o juízo direitinho sobre tudo. Mas o Fabian diz que em 30 minutos eles poderão ir. Só que, gente, nesse exato momento a Estrela começa a ficar um pouco estranha. Fabian pergunta o que foi que aconteceu com a Estrela. Fora então todo esse caso do Sérgio está querendo invadir a praia, a pesqueira, enfim. A Estrela conta para o Fabian que ela prefere agora dar uma pausa na relação dos dois. Ou seja, está terminando o seu relacionamento com o Fabian. O Fábio, gente, já fica logo preocupado e fala: não, meu amor, por que ficarmos distantes? A Estrela diz que acha melhor que isso aconteça. Fábio quer saber da Estrela o que é que de fato está acontecendo. Aí ela diz que é a Érica. Você acha que essas coisas que estão acontecendo são fáceis, mas não são. Entre nós dois as coisas já não são mais iguais, já não sei mais o que fazer. Fabian diz que pelo contrário, eu saber que você está do meu lado me dando força, eu sei que junto poderemos ter um futuro e é a única coisa que me mantém de pé. A Estrela pede para que o Fábio ali entenda que essa relação não está dando mais certo, quando de repente eles são interrompidos pelo vilão, sócio do Sérgio, junto com a guarda marinha. Eles entram e então o Porfírio fala: bom, é aqui onde está então a sala. Eles entram lá no sindicato de pescadores. O senhor da marinha fala: o senhor é o Fábio? Aí ele diz que sim. E então ele diz que agora ele está com uma ordem de prisão para o Fabian por ele ter usado então um faz defuntos de fogo durante uma abordagem que teve lá no mar. Se referindo então ao que o Fabian falou, né? Ele até falou: não, eu vou dizer que eu tenho tal coisa só para causar medo, mas na verdade o Fabian não tinha nenhum tipo de faz defunto ali, foi apenas para causar um pouco de medo, para que o Sérgio tirasse então o barco lá do local, onde era então proibido a embarcação, porque era para pesca local dos pescadores ali, e acabou então que se ferrando. Aí o capitão diz que ele foi até lá junto com a guarda-marinha para atender então o apelo dos pescadores que estavam hoje de manhã no barco e que o senhor Fabian usou com palavras de baixo galão, com xingamentos e até mesmo os ameaçando. Fabian nega tudo. A Estrela está lá para defender e diz que isso não pode ser verdade. Aí então é nesse momento que é dado então a ordem de prisão para o Fabian, desesperando então o coração da Estrela, e Fabian também que vai ter que provar que é inocente diante disso tudo, porque as acusações são seríssimas e o Fabian vai para trás das grades até que tudo se prove o contrário, e o Sérgio não está de brincadeira coisíssima nenhuma. Ele quer entrar arregaçando com a manga então de todo mundo que ia então contra ele. O Sérgio está tentando comprar algumas casas e terrenos lá na praia para poder construir a sua grande pescaria. Com isso ele vai usar tudo quanto é artimanha suja, seja na polícia, na delegacia, na marinha, onde for, mas ele não quer perder para o Fábio, nem muito menos para a Estrela. Estrela diz que claramente está percebendo que isso é tudo para prejudicá-los e que isso é coisa então da empresa do Sérgio.
Aí o capitão mostra então o momento exato da coisa. Aí o Fabian fala que ele apenas usou aquele incentivo ali para tirar a embarcação do local e que ele não iria usar contra a vida de ninguém e que apenas eles estavam fazendo pesca no local errado e ilegal e ele apenas tentou então afastá-los. Aí o capitão diz que o Fabian não é nenhum policial para tentar afastar ninguém de lugar errado, ilícito nem coisa nenhuma. E que agora ele vai ter que pagar por isso. Depois que o capitão mostra então a prova secreta contra o Fabian, agora ele vai para a cadeia. Quando o Fabian leva então a ordem de prisão, ele pede para que a Estrela fique calma. Eles vão achar um jeito de conseguir resolver tudo isso. Estrela fica altamente preocupada com essa situação, mas vai tentar reverter para tirar o Fabian então da cadeia. Olha, gente, é tanta confusão que esse Sérgio tá aprontando que sei não, dá uma raiva. E aí, na sua opinião, quem é o pior vilão nesse momento aqui em Yamar? A Érica, que só apronta com o Fabian, o Sérgio ou o Nicholas? Deixem sua opinião aqui abaixo de quem é o pior vilão em Yamar. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo que vai acontecer ainda nessa reta final.